Trabalho, trabalho, trabalho. Uma ideia sozinha não constrói nada. Uma intenção sem ação é só um sonho. E um sonho que não vira realidade é só frustração. Se você ainda acha que talento ou boas ideias são suficientes, precisa escutar isso com atenção. Trabalho, trabalho, trabalho. Trabalho é o que faz a diferença. É o único caminho possível para a realização. Seja bem-vindo ao canal Virgílio Unidade de Equilíbrio. E aqui, cada encontro é um convite à busca por si, ao autoconhecimento e à transformação silenciosa da alma. E se você está chegando agora, se inscreva. E se já acompanha o canal, assista todo o conteúdo, curta, comente, compartilhe. E se não acompanha, siga e recomende. Isso não é só um pedido para engajamento apenas, né? É uma possibilidade para nossa expansão mútua. Porque eu acredito muito que o bem, que essa busca toda, motivada e sustentada por esses conteúdos, causam a mim, pode causar em você também. Então, hoje a gente vai falar sobre a diferença brutal entre ter ideias e fazê-las acontecer, sobre o que separa os sonhadores de verdadeiros realizadores, sobre o que o pintor que queria se aventurar na poesia, o Edgar Degas, ouviu do poeta Mallarmé. Não é com ideias que se fazem versos, é com palavras. Ou seja, não adianta idealização sem a escrita, o projeto sem a implementação. É preciso trabalho. Portanto, os pensamentos e ideias só se tornam realidade com trabalho, com muito trabalho. Degas tinha ideias brilhantes, era um grande pintor, um gênio das cores dos movimentos, mas na poesia falhou, porque ideias sem um ofício, sem a disciplina realizadora do dia a dia, não sustentam nada. E aí, Paul Valéry disse: o trabalho do poeta é provocar o estado poético nos outros. Em outras palavras, é produzir, construir, tocar a realidade com as próprias mãos. E para isso é preciso realizar. Não basta apenas sonhar. O industrial Henry Ford, sobre esse tema, foi bem direto. Reputação não é sobre o que você pretende fazer. E eu completo aqui o que ele disse. Reputação é sobre o que você faz, o que você realiza no mundo. Só que a cultura atual adora o contrário, adora quem fala bonito, quem posta intenções, quem compartilha sonhos sem ter construído nada. E ainda mais nesse mundo das redes sociais e dos conteúdos de 30 segundos. O mundo atual adora se perder em sonhos, ou melhor, adora te fazer se perder nesse labirinto de sonhos. De pessoas que estão sempre mostrando e falando seus planos, te colocando em estado de satisfação e ansiedade constantes. E aí alertou também Peter Drucker, um dos grandes nomes do pensamento sobre gestão e administração dos nossos tempos. O melhor dos planos não passa de boas intenções, a não ser que se transforme em trabalho. Eu estou falando bastante disso aqui, É o tema. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ainda jovem, escrevia todas as noites, enviava cartas e fazia telefonemas para construir sua rede de contatos. E antes de ser alguém, ele já era trabalho. O resto foi consequência. Charles Darwin gastou décadas desenvolvendo a teoria da evolução antes de publicá-la, sem pressa, sem holofote, apenas o compromisso com o trabalho. E isso incomoda o ego. O trabalho incomoda o ego. O ego, ele quer que a gente planeje, ele quer que planejar conte como uma realização. E sentimentalmente, ficar planejando e sonhando acaba contando para a nossa cabeça, para as nossas sensações.
né? Então o ego ele quer ser aplaudido pelo que sonha, não pelo que entrega, né? E essa é uma armadilha perigosa do ego. Ele cria uma aura de satisfação e dever cumprido apenas no planejamento, né? Apenas nos sonhos, nas ideias, fazendo-nos sabotar a realização. E aí a gente vai deixando de lado o trabalho sem que a gente perceba, por causa dessa sensação de realização. É uma falsa sensação de trabalho feito, sem ter feito nada, na verdade, né? E a história não perdoa esse tipo de ilusão. Quando você não treina enquanto os outros treinam, será superado, dizia o ex-jogador de basquete dos Estados Unidos, Bill Bradley. Enquanto você não treina, tem alguém treinando. E ele vai te vencer. Isso vale para o trabalho, para os estudos e tudo mais que te conecta com seus objetivos. O filósofo estoico Epíteto ensinava que o desejo sem ação é como um arco sem corda. Sem tracionar, sem executar, nada acontece. Não há movimento, não há o disparo. O trabalho exige mais que vontade. Exige disciplina de continuar, mesmo sem garantia nenhuma, de aperfeiçoar silenciosamente, de aceitar que o reconhecimento ou o resultado esperado pode nunca vir. E ainda assim, seguir trabalhando. No cotidiano, a diferença é gritante. É a diferença entre quem está sempre tendo ideias, né, para empreender, de quem acorda cedo, estuda, testa, erra, corrige, avança e faz acontecer. Entre quem promete escrever um livro e quem senta todo dia e escreve. Tá? É a diferença entre desejar e merecer. O historiador Will Durant resumiu assim: somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Fingir não funciona. Trabalhar é a única estratégia. E talvez você seja como o meu exemplo. Você pode ter recebido um bom material de partida, como eu recebi, talento, recursos, ideias, mas o que te define, o que define a sua trajetória é o artesanato, é o dia a dia, é a confecção, é o fazer, como diz a expressão latina, materiam superabat opus. O trabalho supera o material. Quem constrói com o que tem, mesmo que seja pouco, supera quem apenas admira o que poderia ter sido, mesmo se o que construiu também pareça pouco, desde que seja suficiente, o seu suficiente. Por isso, pense profundamente sobre essa poderosa ideia. Quem constrói com o que tem, mesmo que seja pouco, supera quem apenas admira o que poderia ter sido. É profundo. E ao final, as lascas que ficam no chão, os rascunhos, as tentativas, os erros, falam mais alto do que discursos e intenções. A verdadeira obra não é o que você sonhou, é o que você fez. Aqui, eu quero muito que você entenda que isso não é um conteúdo sobre sucesso, sobre dicas e estratégias para obter sucesso material, enfim, nada disso. É um conteúdo sobre a lapidação diária de si mesmo com vistas aos seus objetivos, sejam eles quais forem. Mas é também, sobretudo, né, aquilo que nos engrandece e nos aprofunda como sujeitos. A busca de você consigo mesmo, o seu encontro consigo e com o seu propósito. Isso, é claro, tem algo que ver com a sua trajetória, o que você deixa e constrói nela. E saiba que, com certeza, só se aplica e se realiza com trabalho, lapidação, esforço, disciplina, tentativa e, às vezes, principalmente, o erro. Portanto, o convite de hoje é simples. Escolha trabalhar. Escolha todos os dias trabalhar. Antes de reconhecimento, antes da perfeição, antes da certeza, antes de encontrar a si e ao seu propósito. Apenas trabalhe, apenas isso, apenas escolha trabalhar. Pois o caminho só se faz caminhando, não parado, pensando, idealizando. Caminho, no final do dia, só se faz caminhando. E você, vai idealizar ou realizar?
Fale agora sobre o seu processo, quedas, fragilidades, superações e potencialidades nos comentários. Quem sabe a gente não pode construir uma elaboração aqui disso. Eu peço que compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que precisa de conselho. E lembre-se, confie na jornada.